Existe uma ideia muito forte na medicina moderna, a ideia de que tudo que existe pode ser medido. O que não pode ser mensurado talvez nem exista. Mas a literatura costuma fazer exatamente o contrário. Ela insiste em olhar para aquilo que escapa. Hoje, nós vamos falar de um futuro onde a medicina é feita por nanomáquinas circulando na corrente sanguínea e também por rituais xamânicos. Um futuro em que a ciência e espiritualidade deixam de ser opostos e passam a coexistir para entrar nesse território estranho entre tecnologia invisível. Vamos começar com um trecho de um conto. Eu vou ler um trecho de um conto para vocês que vem dessa coletânea que está na minha mão, Curto Circuito Kamikaze, e o conto se chama Solaris. O trecho é o seguinte: os nanorobôs medicinais em minha corrente sanguínea estão interagindo com as partículas fitoquímicas da mama puçanga. Esse fluido biotecnológico, por sua vez, está interagindo com o medo, a raiva, a tristeza e a vergonha que tentam dominar minha mente. Estou confusa, em crise. Esse trecho que eu acabei de ler é do conto Solaris, como eu disse, do escritor Oliveira Daemon. Oliveira é escritor, editor, ensaísta e professor. É um dos nomes centrais da ficção brasileira, contemporânea e autor de inúmeros livros de prosa e literatura infantil. Sua obra frequentemente explora temas como tecnologia, futuro humano, espiritualidade e os limites entre ciência e imaginação. Entre seus livros estão coletâneas de contos, romances como Distrito Federal, Gigante pela Própria Natureza, Não Chore, e o Curto Circuito Kamikaze, que é onde está esse conto que eu acabei de ler para vocês. Oliveira também recebeu prêmios importantes na literatura latino-americana, entre eles o Casa de las Américas, e é muito bem-vindo aqui ao Efeito Colateral. É um prazer ter você aqui, Oliveira. É bárbaro a gente poder estar conversando. Te leio, como eu te disse, há muitos anos, desde minhas épocas de oficinando, né, com o Marne Guedes, nosso amigo em comum. Eu fiquei muito impressionado com esse conto quando eu li, a gente começou a conversar sobre a sua vinda aqui, porque ele parece misturar, de alguma forma, rituais xamânicos, né, uma ciberpagelança, vamos dizer assim, né, uma cyberpagelança, com um futuro estranhérrimo de nanopartículas no sangue, de elementos fitoquímicos. A gente seria capaz, os humanos, nesse mundo distópico aqui, o futuro, seja lá como você defina isso, seria capaz de fazer fotossíntese, né, de absorver a energia solar com segunda pele, absorvendo essa energia e o pouco de sol que existia naquele mundo. Como surgiu a ideia de escrever isso, Oliveira? Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Carlos. Muito obrigado pelo convite. Fiquei encantado com a escolha do tema para a nossa conversa de hoje e pela escolha do conto. Solaris é um dos meus contos de ficção futurista prediletos e estou curtindo muito estar aqui com vocês para conversar sobre essa visão do futuro. Rapaz, antes, deixa eu dizer, eu trabalho com personas literárias, né? Oliveira Daemon é a persona dominante. Além do Oliveira Daemon, nós temos o Luiz Braz, que é a minha persona que é voltada para a ficção futurista. Que, aliás, muito obrigado pelo livro que você acabou de me dar. Vou ler já hoje, estou doido para ler. Bacana, esse livro que eu trouxe para você hoje é a obra mais recente do Luiz Braz. Uma conexão muito forte com o Solaris. Esse novo livro, o título é O Evangelho Criptoespectral de Pamela Pandemonium. E a sinopse muito rápida é a história se passa na Amazônia 20 mil anos no futuro. A espécie humana já desapareceu do planeta, ela foi dizimada pela própria floresta e também por algumas criaturas, que a gente costuma dizer, criaturas do folclore brasileiro, capitaneadas pelo Mapinguari,
que o Mapinguari foi a arma mais eficiente contra o último reduto dos humanos na Amazônia. Então, para você ver como... Tem a ver com Solaris. Tem muito a ver com o conto Solaris, que se passa numa terra futurista, planeta Terra do futuro, em que os últimos remanescentes da raça humana, podemos chamar de pós-humanos, estão abandonando o planeta. Sim. E eles precisam cruzar uma floresta até um ponto em que há um transporte para Vênus. Sim. Só que essa floresta é completamente insana, ela é senciente, ela é selvagem e ela tem ferramentas de destruição absurdas. Então essa pequena comunidade, mesmo altamente tecnológica, uma tecnologia que usa, de fato, todo o conhecimento ancestral, todos os recursos da própria floresta, da natureza, né? Como a ayahuasca, com uma tecnologia, com uma engenharia genética poderosa. Mas ainda assim essa sociedade é impotente diante dessa floresta que os engole, né? Exatamente, ela não conseguiu dar conta, precisa abandonar o planeta e cruzar esse trecho de floresta é a grande aventura. O conto é apenas isso. É isso, né? E eu não vou dar spoiler, mas de onde vêm essas ideias? Vêm do momento presente. Eu gosto de afirmar nas minhas oficinas, Carlos, que a ficção futurista fala do momento presente, principalmente do momento presente. Então eu sou um presentista. Eu olho ao redor e vejo a crise ecológica, crise política, crise econômica, crise humanitária. Todas essas crises é o que me fazem pensar como estaremos daqui a 100 anos, como vamos resolver todas essas crises daqui a 200 anos, daqui a 500 anos. E as narrativas surgem daí. Eu gosto também de dizer que a minha ficção futurista, ela tem 3 elementos, né? Facilmente reconhecíveis, diferentemente de outros autores desse gênero literário. Ela tem, de fato, o elemento da ciência e da tecnologia, pelo qual eu sou encantado. Tem um elemento da magia, né, do pensamento mágico, também pelo qual eu sou encantado. Mas o principal elemento é a poesia, a literatura. A poesia enquanto poiesis, criação literária. Esse domina os outros 2. Então eu creio que a minha visão insólita, aloprada e às vezes surrealista do futuro se deve mais a poiesis. Não tanto a leitura dos elementos científicos ou... Exato, não tanto a uma avaliação rigorosa, crítica e fria e objetiva da nossa realidade e uma projeção no futuro, como faziam, por exemplo, como fazem os autores da ficção científica hard, que se prendem Isaac principalmente Asimov. Arthur C. Clarke, Isaac Asimov e tantos outros, né, contemporâneos, e mais uma projeção poética do futuro. Às vezes como um futuro tenebroso, às vezes como um futuro alegórico ou um futuro tragicômico. O Evangelho criptoespectral da Pamela Pandemonium é totalmente tragicômico. Quero ler, já estou doido para ler. Não, bárbaro isso que você está falando, porque sim, de fato, eu entendo que sejam tradições um pouco diferentes, né? Quando eu fui leitor de Arthur C. Clarke, de Isaac Asimov, ainda gosto, né? E o Asimov, ele criava mundos futuristas, mas que eram mundos quase que muito calcados numa realidade científica, né? Então várias coisas que ele falava lá atrás, como os hologramas para comunicação, eram coisas que depois vieram a acontecer, ou sistemas de comunicação eficazes, como a gente tem computação hoje. Ele falava isso há mais 50, 60, 70 anos atrás, né? Mas a sua ficção, ela é um pouco diferente disso, né? Ela é uma ficção que traz esses elementos o que me marcou muito e que horas eu lendo o conto eu ria. Eu achava divertidíssimo, embora não seja um conto cômico, mas que você traz os elementos do folclore brasileiro, né? E da cultura pop também, né? Então alguns gritos de guerra no meio era o bate-macumba, não era isso, né? Bate-macumba, então, coisa da música, né? Da coisa popular. Então eu achei isso totalmente insólito, né? Então fiquei muito curioso de saber para você como é que sabia. Você está me dizendo agora que a poiesis talvez se sobreponha ao elemento
hard científico, né? Exatamente. Os autores que eu estou relendo atualmente, eles são, de fato, os da ficção científica satírica. Eu estou convencido hoje, Carlos, até gostaria de ouvir a tua opinião, que só o bom humor, só o senso de humor vai salvar a nossa espécie. Nada mais, porque o bom humor, ele é um medicamento, ele é uma substância tão necessária para que a gente não só sobreviva, mas lance um olhar amoroso ao mundo, né? Um olhar amoroso às outras pessoas e uma visão mais otimista em relação à existência, porque sem o bom humor, a existência ela fica muito sombria. Muito sombria, né? E a ficção futurista satírica tem sido as minhas releituras prediletas, muito por conta disso, né? De imaginar um futuro em que o insólito muitas vezes casa com o surrealismo e tudo fica engraçado do nosso ponto de vista, né? Mais do que trágico, ele fica engraçado. Por isso que eu falei tragicômico. É tragicômico, mesmo que o final não seja ali um final, né, um desfecho feliz, mas é muito doido isso aqui, né? Tem um elemento de surrealismo, como você está dizendo. Mas esse ponto que você tocou do bom humor, eu te acompanho nas redes, eu leio os seus ensaios, e eu já ouvi você falando isso antes, né? Isso é uma coisa que me interessa muito e que eu inclusive já repeti na minha casa. Já falei com minha mulher, com os meus filhos em relação a isso, que muito frequentemente a gente se vê muito sisudo diante da vida e diante da realidade. Exatamente. Que a gente tem aqui no Brasil. E a literatura, nossa literatura às vezes reflete isso, né? Uma parte da nossa literatura, é claro que não dá para dizer que seja toda ela, mas reflete muito essa sisudez, esse mal-estar diante da vida, tradicionalmente, né? Talvez a gente precise resgatar esse bom humor para olhar a vida com outros olhos, é isso? Concordo plenamente com o que você acabou de falar. Essa é a minha visão de mundo, não só a minha visão poética, literária. Uma das minhas obras prediletas é ainda o Macunaíma, do Mário de Andrade, em que você tem, não nas páginas finais, mas durante boa parte quase todo o romance, exceto nas páginas finais, que são mais melancólicas, você tem essa visão muito, muito galhofeira, carnavalesca da existência. E é isso que eu estou tentando, é isso, na verdade, com o que eu venho trabalhando recentemente. Uma ficção futurista satírica, bem-humorada, às vezes galhofeira. Por isso eu não me canso de citar o Douglas Adams, né, da série de livros do Mochileiro das Galáxias, e obras brasileiras também de grandes escritores, como por exemplo o Macunaíma, do Mário de Andrade, que é uma obra divertidíssima. E eu arrisco a dizer que o realismo mágico foi fundado nessa obra, porque é um romance de 1928. Verdade. E a galera só foi falar em realismo mágico 15, 20 anos depois. Verdade. Mas você tem, por exemplo, uma cena em que o Macunaíma transforma o irmão dele num telefone, telefona pro o antagonista, né? E depois que a ligação é concluída, ele transforma o telefone no irmão dele novamente. Gente, isso é realismo mágico da mais, né? Olha a beleza disso. Em 1928. E a minha ficção futurista tem muito disso. Quando eu falo do pensamento mágico, eu estou, na verdade, reforçando uma visão que vem de um roteirista muito famoso de quadrinhos, o Alan Moore. O Alan Moore, ele várias vezes já disse que a literatura é uma forma de magia. Sim. Que há poemas, crônicas, romances, são formas de encantamento mágico, encantamento feito com palavras. Eu acredito nisso, Carlos. Eu acredito que nós temos esse poder xamânico, nós escritores temos esse poder xamânico de criar obras encantatórias, obras que são feitiços. Então, o que nós chamamos de obras-primas são feitiços que nós lançamos na sociedade e que tem o poder de mudar a percepção, de encaminhar reflexões, de abrir as portas da percepção, né? Como Aldous Huxley dizia.
Para mim, a literatura é, de fato, uma forma muito sofisticada de feitiçaria. Tanto que, às vezes, eu digo que o Oliveira Diamond é um tecnomago do caos. Ótima definição. E o Luiz Braz está indo de arrastão, porque a ficção futurista do Luiz Braz agora é xamanismo, é transcendência, são as forças da natureza ganhando poder e se defendendo e contra-atacando a selvageria do Homo sapiens. Né? Não, bárbaro isso que você está falando. Agora, já que você tocou no Oliveira Diamond, eu te conheci antes do Oliveira Diamond, e você falou do Luiz Braz, que está indo a reboque nisso, e você falou que você congrega personas na sua literatura. Tem um dos contos aqui, ao final do livro, que você conta, é como se fosse uma entrevista com essas personas. Essas personas, uma curiosidade minha, essas personas, elas ficaram condensadas, essas outras personas, no Oliveira Diamond? Não, elas continuam independentes. A primeira persona a surgir foi o Valério Oliveira, que é justamente o poeta. Eu estreiei na Poesia, com uma coletânea de poemas. O Valério atualmente já publicou 10 ou 11 coletâneas de poemas. É pouco conhecido, talvez por exercitar a poesia. Depois veio o Luiz Braz, muito por conta da ficção futurista, que era uma paixão nossa, vamos dizer assim, na juventude. Eu passei toda a minha juventude lendo ficção futurista, obviamente anglófona, né, americana. Onde mais se produzia. E Reino Unido, né, que são as mais conhecidas. Aí surgiu a Sofia Soft, que é uma cronista, e mais recentemente o Oliveira Diamond. De certa maneira, ele é o mentor, o pai dessa galera, porque ele tem mais autoridade. Mas o Oliveira publica os meus textos de ficção fantástica. Não futurista, mas fantástica. Qual a distinção? Eu distingo da seguinte maneira, né? Eu considero que no guarda-chuva da ficção especulativa, nós temos 4 gêneros. A literatura policial, a literatura sobrenatural, a literatura fantástica e a literatura futurista. A diferença, as pessoas fazem uma grande confusão entre o sobrenatural e o fantástico. Eu separo muito bem. O sobrenatural é qualquer narrativa em que forças, de fato, sobrenaturais intervenham, né? Então, Senhor dos Anéis, a gente tem lá os magos, os feiticeiros, os demônios, os orques. Então, é sobrenatural. Qualquer a capacidade de se teletransportar ou de transformar pedra em água ou de atravessar uma parede, é tudo por meio de encantamentos, poções, etc. Então, é sobrenatural. A ficção fantástica, o nome mais forte que nós temos da ficção fantástica é o Franz Kafka. A premissa é o seguinte: coisas insólitas acontecem, as mesmas coisas, a metamorfose, o teletransporte, os personagens podem voar, né, como em Gabriel Garcia Marques, mas sem nenhuma explicação. Não tem um elemento mágico promovendo isso, e muito menos um elemento tecnológico, senão seria futurista. Simplesmente acontece, e o mais importante, é tão natural na realidade criada que nenhum personagem acha estranho. Nunca se questiona. Não, porque o insólito está presente na vida. E então o Julio Cortázar tem um conto que é talvez o mais citado deles, Carta a uma Senhorita em Paris, em que o protagonista, ele de tempos em tempos tira um coelhinho de dentro de si, sai pela garganta, ele começa a sentir uns movimentos no peito e de repente aí sai um coelhinho e ele vai guardando esses coelhinhos. Nenhum momento ele vai ao médico, uma junta médica se reúne para saber o que está acontecendo. É natural. Então essa é a ficção fantástica, a meu ver, genuína. Sim. Já a ficção científica, tudo acontece da mesma forma, teletransporte, viagem no tempo, metamorfose, mas sempre a ciência e a tecnologia promovendo isso. Tem uma explicação tecnológica. Mesmo que seja um cientista louco. Sim, mas tem uma explicação tecnológica. Exato. É um Asimov, um Arthur C. Clarke. Exatamente.
Mas, de certa forma, o Solaris, por exemplo, como é que você... Eu considero ficção futurista. Nesse mundo tem uma explicação tecnológica. Exatamente, por isso que eu chamo de ficção futurista, e por isso é um conto do Luiz Braz, porque os eventos fantásticos que ocorrem nessa narrativa são sempre impulsionados pela ciência e pela tecnologia. Sim. É uma ciência e uma tecnologia que nós não conhecemos. Mas, olha só, falando mais uma vez no Arthur C. Clarke, ele tem as famosas 3 leis de Clarke. As 2 primeiras não são muito relevantes, mas a terceira é sensacional. Eu acho que é a minha divisa, é a minha bandeira. A terceira lei de Clarke diz o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Então vamos pensar em 2001, uma Odisseia no Espaço, né? Aquele monolito. Sim. E aquela viagem que o astronauta faz por aquele túnel de minhoca e vai parar num outro sistema solar. Para o astronauta, aquilo é magia. O astronauta não consegue explicar. Então, eu me apoio muito nessa terceira lei de Clarke. Para mim, é ficção futurista. As coisas acontecem devido à ciência e tecnologia, mas não me peçam para explicar. Mas você, de alguma forma, esse trecho que eu li é um trecho que fala de nanorobôs na corrente sanguínea e de engenharia genética, mudanças fitoquímicas, humanos, né, humanos do futuro, fazendo fotossíntese. Você se inspirou na ciência ou você previu alguma coisa que já pudesse? Porque hoje a gente fala, né, de nanorobô. E eu não sei exatamente quando você escreveu isso aqui, mas era uma inspiração, você lia para bolar isso aqui? Exatamente. Ou veio puramente da poiesis, da imaginação? Não, vem da leitura de artigos acadêmicos e artigos científicos. Eu adoro artigos científicos e uma constatação feita 20 anos atrás, que é uma constatação que eu também levo para as minhas oficinas de criação literária, é a seguinte: quando eu era jovem, toda essa tecnologia, o Asimov ficou famosíssimo por escrever sobre inteligência artificial. Isso que a gente está conversando hoje estão nos contos do Asimov desde a década de 50 do século passado. Eu, Robô, por exemplo. Eu, Robô, né? Toda a coleção de contos do Eu, Robô. Por isso que eu acompanho muito a ciência e a tecnologia, mas para fazer essa projeção futurista, para jogar talvez como na Pamela Pandemônio, 20 mil anos no futuro. O que vai ser o mundo de hoje se essa tecnologia continuar avançando daqui a 20 mil anos? Agora, nanopartículas na corrente, nanorobôs na corrente sanguínea, inteligência artificial, engenharia genética, tudo que estava nos livros que eu lia na juventude, hoje estão nos cadernos de ciência, não de literatura. Sim. Isso já existe, né? Já existe, está sendo pesquisado neste exato momento. 2 dias atrás, eu vi que a revista Nature publicou uma longa matéria. Eu acho que é uma pesquisa de um pessoal da Universidade de Colômbia, em que eles estão, de fato, fazendo edição genética em embriões. Sim. Eles estão fazendo agora, estão testando lá. Eu mudo essa chave no gene, eu mudo essa outra, vou mudar 10 chaves ao mesmo tempo. Os resultados estão sendo terríveis. Quando muda mais de 10 chaves, sai um monstrinho. É o que eles constataram. Mas estão fazendo agora. Obviamente que a gente não consegue escapar da questão da eugenia. Sim. Ou seja, bebês redesenhados, reprogramados. Isso é uma forma de eugenia. Sim. Então, é pegar essas notícias, Carlos, e aí entra a poiesis. Aí você cria e enlouquece em cima disso. Porque na minha concepção de literatura, a poiesis é dominante. Mas isso é curioso, aqui também tem um outro ponto da sua escrita, todo o livro, né? Eu já li vários livros seus, mas desse aqui que a gente escolheu para conversar, que você aqui usa elementos dessa bebida mágica, né? Da mama puçanga, da puçanga, né?
e que esses elementos da bebida mágica, eles modificariam também a percepção da realidade dos personagens. Que é o que acontece de fato, mas né? Isso de fato acontece. Nos psicodélicos, né? Nos cogumelos. Estão estudando isso, né, Nelson? Seriamente. Aliás, Oliveira, desculpa. Estão estudando isso. É que nosso conhecimento é mais antigo, eu peço desculpa ao Oliveira e aos ouvintes aqui, por isso que eu às vezes volto ao passado. Até para a gente ver como o passado e o presente se misturam. Exato. Mas a ayahuasca tem grupos de pesquisa estudando. Os psicodélicos, a psilocibina, tem grupos de pesquisa estudando e vendo que mudam de fato a percepção e, muito frequentemente, agora têm sido estudados com mais seriedade para tratamento de condições psíquicas. Exatamente. Então há de fato uma mudança qualquer na nossa rede neural quando submetido a essas substâncias. Sem sombra de dúvida. Então isso aqui é um elemento um tanto quanto quando você usa meio folclórico do Brasil, porque ayahuasca, povos tradicionais, o nome dos personagens que você usa são nomes muito brasileiros, né? Papa Ubirajara, Mama Maiara, mas que de certa forma estão entrelaçados com a ciência. E eu acredito totalmente que está tudo misturado, né? Todos os campos de conhecimento, eles interagem, eles se interpenetram. O nosso racionalismo cartesiano tende a ver tudo como tudo em caixinhas, né? Então você tem a ciência, a religião, a política, a filosofia e a literatura funcionando perfeitamente, independentemente dos outros campos. Eu não vejo assim, eu vejo tudo misturado. Eu olho para o mundo e vejo que a ciência, às vezes, tem elementos da magia e da poiesis, e a literatura tem muitos elementos da ciência e também da religião. Essa mistura é o que nos configura, né? O Heráclito de Éfeso, né? Quando dizia Pantarrei, tudo flui, tudo é o eterno devir, né? Está tudo em perpétua mudança. É inegável. E o mais bacana na ficção futurista, e com a qual eu gosto de trabalhar, diferentemente dos autores da F.C. Hardy, que procuram dar uma sustentação plausível para toda a ciência e a tecnologia que eles colocam na sua literatura, eu pertenço a um grupo mais soft, em que o elemento sobrenatural, o elemento psicodélico, o elemento transcendental dialoga e interage com as questões mais concretas, né, da física de partículas, com a mecânica quântica, com a física cartesiana, o mundo, né, cartesiano. E essa é a beleza da existência, né? Essa perpétua mudança. A única lei imutável do universo é que tudo muda, né? Sempre. Então, isso me faz pensar... nossa espécie, Homo sapiens, está no planeta há 300 mil anos. Daqui sei lá, 1 bilhão de anos, ainda existirá? Ou o que será? Certamente não existirá. Terá ou evoluído ou entrado em extinção. A beleza da ficção futurista é essa, né? É pensar em grandes períodos de tempo. O que me incomoda um pouco na arte e na literatura contemporânea é que os períodos de tempo com as quais os artistas e escritores vêm trabalhando são muito curtos. Muito curtos. São, às vezes, anos, décadas, raramente um século. É muito pouco, né? Em termos do relógio do Imaginar cosmos. a vida. Cosmos tem 14 bilhões de anos, né? O que somos? A gente está no finalzinho do último segundo do calendário cósmico. O Carl Sagan, né, divulgava muito o calendário cósmico. Nós somos, a espécie humana é ali os últimos 3 minutos de 12 meses cósmicos. Isso me fascina, tudo isso me fascina. As pesquisas com os psicodélicos atualmente, né? O Marcelo Leite divulgando isso na Folha de São Paulo para um grande público. Eu vejo alguns puristas irritados porque, de fato, em relação à ayahuasca,
preferem que o elemento mágico, religioso, não seja tirado da experiência. Eu compreendo, né? Porque parece até um roubo que está acontecendo. Mas é inevitável, porque é um campo que está estimulando muito a medicina contemporânea, o tratamento de depressão, de traumas. E eu atualmente prefiro até a experiência com a ayahuasca, com psilocibina, com os cogumelos, desvinculado de rituais religiosos. Né? É óbvio que a nossa projeção, a nossa fantasia vai sempre associar elementos mágicos a essas substâncias. Mas eu acho que a gente não precisa de um ritual estabelecido, com um roteiro bonitinho, para poder se beneficiar de tudo que essas substâncias, esses enteógenos têm a nos oferecer. Inclusive, nesse seu conto que a gente está comentando hoje, no Solaris, que a gente usou aqui como um motivo para a nossa conversa, né, mas que a gente está indo muito além disso, o uso nesse grupamento de humanos futuristas aqui, ele era um uso funcional, né? Ele era um uso que permitia esse alargamento do tempo para passar por uma determinada situação para tentar se salvar. Não vou contar também o fim da história, mas era um uso funcional. Não, digamos assim, embora dentro de você use elementos do folclore, da tradição, dos povos, né, antigos e ancestrais, mas você retira isso da característica, nessa ficção, da característica religiosa. Ele era um uso bastante funcional. Se a pessoa não tomasse, ela não ia conseguir cumprir aquela determinada função de enfrentar a floresta senciente. Era isso? Olha, a sua pergunta agora me provocou um pensamento rápido. Confesso para você que quando eu escrevo esses contos, né, ambientados na floresta amazônica do futuro, ou numa floresta que já sofreu mudanças, né, terríveis na sua constituição, o uso funcional. Eu sempre acreditei que os povos originários, né, as tribos, os xamãs, eles usam. Também um uso funcional. Também é funcional. Para eles, a religião não é separado do cotidiano da tribo, do povo, do grupo. É verdade. Qualquer magia, qualquer encantamento, qualquer puçanga, qualquer poção que o pajé providencia a partir das folhas, né, dos cipós, e oferece para alguém doente, é o uso funcional. Tem uma função, uma medicação. Nós, como cidadãos mais europeizados, é que lemos aquilo como... não tem função, não tem função, é meramente... então, talvez um ritual... Não, para eles você tenha feito a ciência da floresta. Deslocado o ritual, então. Exatamente, é a ciência da floresta. É a ciência da floresta. Né? O que a nossa alopatia, nossa alopatia funciona para nós da mesma forma que esses rituais e essas substâncias funcionam para os povos originários. Muito interessante isso. E Oliveira, deixa eu te perguntar, nessa percepção, tirando os elementos... não sei se dá para tirar, né? Não sei se a pergunta é essa, mas dentro da poiesis, dentro da imaginação e da criação que você faz a partir desses elementos de ciência, de cultura que você absorve na vida, o que isso particularmente te ensina ou te permite perceber sobre o humano, sobre o corpo humano, sobre a nossa existência que você não lê no artigo científico? Numa frase bem curtinha, o espanto, o assombro. O assombro. Porque corpo humano é natureza. É o espanto com a natureza. É o assombro com a existência, com o cosmos. Muitas vezes, Carlos, eu não sei se você se faz essa pergunta, mas muitas vezes eu me pergunto, por que existimos? Talvez o mais plausível fosse nada existir. Por que existem estrelas, sistemas, micróbios, plantas, animais? Por que tudo isso existe? As estrelas, um universo tão vasto. A dimensão espacial desse universo é algo que a gente cotidianamente não consegue. E esse espanto, e como tudo isso funciona, né? No nível quântico, no nível subatômico, no nível humano e no nível
macro da galáxia, né? Então, a resposta que eu posso te dar é o espanto. E, para mim, a forma de expressar esse espanto é por meio da literatura. Bárbaro. É óbvio que na infância ou na juventude eu poderia ter optado pelo caminho da música, o caminho das artes plásticas. Eu escolhi a literatura, mas eu certamente expressaria esse meu espanto com a existência nesses meios artísticos. Que bárbaro. Isso eu acho que talvez tenha a ver com a pergunta que eu costumo fazer para todos os meus convidados, amigos que vêm aqui. Não sei se tem, mas eu queria que você me contasse, se você tivesse, eu pudesse prescrever uma profilaxia para a vida de tudo isso que a gente conversou, qual seria, Oliveira? É uma pergunta que exige muita responsabilidade. Eu vou só compartilhar com você e com os nossos ouvintes o que eu tento realizar na minha vida, né, no meu próprio cotidiano. Que são duas substâncias, ou são dois ingredientes para mim fundamentais, né? O primeiro ingrediente é o desapego, mas o desapego no sentido até zen budista, de não se agarrar muito a valores, a ideias, a sintomas, a visões de mundo e no limite não se agarrar muito a objetos, né? A objetos materiais, né? Sejam livros, automóvel, casa. Saber que tudo isso vai desaparecer ou vai se transformar em pouco tempo, saber que o meu tempo nesse planeta é muito curto. Eu acho sinceramente que uma expectativa de vida em torno de 80, 90 anos é muito pouco, e por isso a ficção futurista me encanta tanto, porque eu começo a pensar no pós-humano, em pessoas com uma expectativa de vida de 200, 300, 500 anos, ou talvez mais. Resolvendo a questão da mortalidade, pessoas não imortais, porque é impossível, já que tudo é transitório, mas amortais, pessoas que viveriam por um tempo muito longo, até que, de repente, um asteroide atingisse a sua casa, mas seriam amortais. E eu já ouvi cientistas falando da morte como uma doença, né? Uma doença que precisa ser tratada. Eu acho interessante esse pensamento e o meu medo infantil da morte me faz gostar da ideia de combatê-la como se fosse uma doença. Então, primeiro, o desapego. Tentar não me apegar a esta vida porque ela vai desaparecer, né? Sim. O outro ingrediente é a gratidão. A gratidão também que vem do pensamento oriental. Sim. É mais do que passar os meus dias reclamando de tudo, reclamando da política, reclamando dos meus vizinhos, reclamando do mercado editorial, reclamando do trânsito. É começar a perceber que, apesar disso, de tudo isso, a beleza da vida, o privilégio que é ter nascido, que é estar aqui conversando com você, aqui nesse estúdio, é um grande privilégio. É um privilégio. Agradecer. O que, para concluir, o agradecimento está muito vinculado ao pensamento do Nietzsche, né? O Nietzsche divulgava uma receita que é do amor fati, que não foi ele quem criou, mas ele divulgava com muito vigor. O amor fati ame a sua vida, com as alegrias e as tristezas, Sim. com os prazeres e as dores. Ame tanto a sua vida que você não quer outra vida. Você não fica sentado em casa alimentando a esperança de que esse mundo vai melhorar. Não, o mundo já é perfeito agora. Olha para ele é perfeito agora. Aprecie, ame o teu destino. Então é isso. É muito difícil botar em prática. Uma profilaxia maravilhosa. Eu acho que é difícil colocar em prática, mas eu tento. A gente tenta, né? E eu acho que, olha, eu não tenho nem como te agradecer pela conversa de hoje, pela tua disponibilidade, por você ter vindo aqui. Eu acho que a gente passou por uma forma de conversa aqui hoje no Efeito Colateral que é encantadora. Ela falou de futuro, mas ela falou de presente, né? A gente foi capaz de falar do sentimento, do que é tradicional,
das nossas emoções, mas de maneiras de modificar esse sentimento, da gratidão e dessa vivência do presente. E talvez uma das coisas que você falou aqui ao longo da conversa que me tocou muito é a nossa necessidade também, Oliveira, de retomar o bom humor diante desse momento presente, né? A gente largar um pouco de lado a nossa sisudez e o nosso mal-estar com esse mundo, porque o mundo é esse aqui agora, né? Então não podíamos ter tido uma conversa melhor do que essa. Obrigado, meu amigo, foi um prazer gigante ter você aqui, e quem sabe a gente desdobra isso em outros momentos. Então esse foi o Efeito Colateral. Muito obrigado, nos ouçam, curtam, compartilhem, continuem com a gente. Muito obrigado, Carlos. Foi um privilégio estar aqui com vocês hoje, conversando um pouquinho sobre a minha literatura. Valeu muito. Valeu, obrigado.